O Ministério Javé Shammah traz até você mais uma pregação para abençoar sua vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A paz de Jesus, né? Pessoal aí do outro lado da telinha, meu nome é Márcio, e fui convidado para falar para vocês sobre como está sendo colocado, né? Um tema seria combatentes. Então hoje eu vim falar, semana passada foi falado combatentes na oração de intercessão, e eu fui convidado hoje a falar sobre combatentes, né, no louvor. O que é questão do combatente? O que é o combatente? O combatente é aquele que está na guerra, aquele que vai à frente, aquele que está pronto, preparado, né, a todo momento a estar combatendo o dia a dia. Combatendo o inimigo, combatendo, né, na vida de oração, combatendo, né, combatendo o desejo carnal muitas vezes, né, os seus sentimentos. E isso, né, que eu tirei a questão de si. O combatente é aquele que vai à guerra, que vai à luta, que não tem medo, que coloca a cara para bater, que está a todo momento em sintonia com o Senhor. Então, o que é o combatente no louvor? Combatente no louvor. Combatente no louvor é aquele que, vamos colocar assim, que está a todo momento na luta no louvor. Ah, como assim na luta no louvor? A todo momento. Está com dificuldade? Louve o Senhor. Está passando um momento difícil? Louve o Senhor. Está num momento de tribulação, está caindo o mundo? Louve o Senhor. Gostaria de ler nesse livro aqui, é o início dele, mas é bacana e muito forte, e eu já vi outras histórias, né, falando sobre isso. Começa assim. Há alguns anos houve um forte terremoto no Haiti. Caíram muitas casas, prédios, escolas, hospitais, igrejas. Os bombeiros trabalhavam muito, né, naquela ocasião, naquele dia, em busca de sobreviventes. Então eles não aguentavam mais. Muitas pessoas morreram, né, como questão de noticiários. E aqui continua falando. E quando estavam terminando os trabalhos, escutaram um belíssimo hino. Agora imagina, né, as máquinas desligadas, porque quando as máquinas começam a fazer aqueles barulhos, você não escuta nada. E os bombeiros estavam terminando, já não tinha mais esperança de encontrar pessoas, né, vivas ali. Eles desligaram as máquinas, naquele silêncio, né, vamos colocar assim, um silêncio que vem do céu, e eles escutaram um belíssimo hino. E esse hino dizia assim: então minha alma canta-te, Senhor, tão grande és tu. E aqui continua, né? Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Lá debaixo dos escombros existia uma mulher de fé, combatente na oração, que foi então resgatada devido ao seu louvor a Deus. Gente, é algo tão maravilhoso, para que possamos ver a questão do ser combatentes. É tão maravilhoso ver que através do nosso louvor, Deus ouve. Através do nosso louvor, Deus resgata. Através do nosso louvor que passa barreiras. Imagina aquela mulher ali embaixo, debaixo dos escombros, talvez uma pedra vamos colocar 2 toneladas em cima das suas pernas, eu não sei, dos seus braços. E ela ali naquele sofrimento, ao invés de ela murmurar, ao invés de ela perder a esperança, o que ela fazia? Louvava o Senhor. E quantas vezes nós, eu mesmo, nos momentos de dificuldade na minha vida, ao invés de da minha pessoa louvar o Senhor, o que eu faço? Começo a murmurar. E o murmúrio não vem de Deus, o murmúrio vem do inimigo, querendo ou não, vem do inimigo. Talvez muitos falem, tudo é o inimigo faz isso. Não, mas realmente,
aquilo que é contrário à graça de Deus, aquilo que é contrário àquilo que nos leva para o Senhor, vem do inimigo. Porque o inimigo, ele não quer que nós caminhamos no caminho do Senhor. Ele quer que nós ficamos cada vez mais longe do Senhor. E essa mulher, ela tinha toda questão humana, ela tinha todo o direito humano, falando humano, de, vamos colocar assim, blasfemar contra Deus. Mas ela não. Ela começou a cantar um hino de louvor porque ela sabia que o Senhor ia ouvir ela. Que o Senhor ia ouvir a sua oração, uma oração de louvor, uma oração de entrega. E começou então: minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. E essa música, ela é muito antiga, né? Não fui estudar sobre ela, mas ela é muito antiga. E todas as denominações cristãs cantam ela. Igreja católica, igreja evangélica, ortodoxa, todas cantam ela, porque é maravilhosa, um hino de louvor ao Senhor. E o Senhor quer fazer de nós hoje, eu, você, cada um de nós, combatentes no louvor, verdadeiros adoradores ao Senhor, verdadeiros cristãos que, mesmo na dificuldade, mesmo cair no canivete, mesmo cair no mundo sobre nós, nós estamos ali firmes louvando ao Senhor, firmes louvando ao Senhor pela sua majestade e pela sua graça. Eu estava buscando, estudando sobre a questão do livro, né, sobre combatência na oração, e a palavra na Bíblia, o que diz mais sobre louvor, né, é o nosso salmista nos diz. Tem vários, vamos colocar aqui, ficar a noite inteira colocando sobre o louvor ao Senhor. No Salmos 50, capítulo 50, versículo 5, nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Gente, todos nós somos chamados a louvar o Senhor. Eu sou chamado a louvar o Senhor a todo momento. Eu sou chamado ao Senhor a louvar no momento que eu acordo. Eu sou chamado ao Senhor a louvar no momento em que eu vou para o meu trabalho. Eu sou chamado ao Senhor, a louvar ao Senhor dentro do ônibus. Eu sou chamado a louvar ao Senhor quando eu estou na presença de um cliente, né? Na presença do meu patrão. Ali talvez eu não sei o seu emprego, talvez capinando, louve ao Senhor. Nós somos chamados a louvar ao Senhor a todo momento, porque a própria palavra de Deus nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E vamos pegar também lá em Salmos 34, 1. Louvai ao Senhor em todo momento. Uma vai juntando com a outra. Nós estamos louvando, você louva o Senhor a todo momento. Talvez nós esquecemos, igual eu estava dizendo, no cotidiano da nossa vida. Chegamos muitas vezes tribulados dentro de casa, muitas vezes querendo picar o pé em tudo. A mulher fala: oi marido, tudo bem? Vou tomar banho, quero nem saber, conversa hoje. Gente, me desculpa, mas esse não é o papel do cristão. Esse não é o papel daquele que louva o Senhor. Esse não é o papel daquele que foi chamado para estar na presença do Senhor. Talvez você aí do outro lado aí está passando por um momento difícil. Louve o Senhor. Este é um momento seu, íntimo seu e do Senhor. E eu estava procurando, né, fazendo um estudo, e eu achei muito interessante sobre a questão do louvor e adoração. E o que eu achei dizia assim: a adoração é pelo que o Senhor é, e o louvor é pelo que o Senhor tem feito e vai fazer. Eu lembro muito bem quando eu era da intercessão do Maranata, e numa das pregações do Padre Jonas, eu lembro que ele dizia assim: louvai o Senhor pelaquilo que você tem, mas também louvar o Senhor pelaquilo que você não tem. Então muitas vezes você lá: Senhor, te louvo, mas louva também pelaquilo que você não tem, porque aqui nos diz o louvar o que é? Pela que o Senhor fez e vai fazer. Então o Senhor vai fazer algo maravilhoso na nossa vida a todo momento. Então por isso nós temos que louvar e agradecer a Deus. Gostaria de, deixa eu só voltar aqui, de uma pergunta também que nessa questão de preparação, conversando com o Senhor, coloquei uma pergunta assim na minha mente: o que acontece quando louvamos? O que acontece quando louvamos? Quando louvamos, meu irmão, minha irmã, o inferno estremece e os demônios se abalam. Isso não é eu que estou falando, vamos pegar agora. Se você pudesse pegar a sua palavra, está em 1 Samuel 16, 23. Nos diz assim:
E sempre que o espírito mau acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. Então o que acontece? O louvor fazia que Saul, que estava com o espírito mau, saísse dele. Então o inferno, o que acontece quando louvamos? O inferno estremece e os demônios se abalam. Isso acontece conosco, meu irmão. Quando no momento de tribulação, quando você está nervoso, quando você está passando por um momento difícil, quando você está querendo chutar o balde, querendo abandonar tudo, louve ao Senhor. Comece a louvar ao Senhor, porque o louvor estremece o inferno. O louvor estremece, abala as estruturas dos demônios. Eu lembro até hoje no encontro do Cresce, se eu não estou enganado, na Santa Marta, aqui em Miporã, há muito tempo atrás. Fui chamado pela primeira vez da intercessão naquela época, tinha acabado de chamar, e estava num momento de louvor, e de repente houve um princípio de manifestação, né, do inimigo ali, possessão. E eu lembro até hoje, eu levei até um chute na canela porque ele estava atrás de mim. O inimigo tinha tomado posse daquele irmão, naquele momento. E com toda a sabedoria e também inspirado em unção do Senhor pelo pregador, o Crécio, na época. E todo mundo já tinha orado, pedido, clamado, e nada. E o Clésio, diante de Jesus sacramentado, dizia assim: vamos cantar um hino de louvor. Eu lembro até hoje do hino. E dizia assim, eu não sei cantar direito, gente, talvez não seja afinado, mas dizia assim: mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações. Mas é no louvor que a Tua presença nos cura e nos traz amor. Acalmou. Foi através do louvor. Ali está, o inferno estremece, os demônios se abalam. O demônio se abalou através do louvor da comunidade que estava ali. E saiu daquele irmão. E é isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã. O nosso combate de oração tem que ser fervoroso. O nosso combate de oração tem que ser ali maciçamente, todo momento. Sem medo. Sem medo de mas eu não consigo. Como não consigo? O louvor já nasce dentro de nós. Se formos analisar, as nossas mães já começam a nos ensinar. Quando você é criança, você recebe algo, o que a mãe fala? Você fala o quê, filho? Obrigado. O louvor é você dizer obrigado a Deus. Obrigado a Deus pela vida que me deste. Obrigado a Deus pela saúde. Obrigado a Deus por eu enxergar. Obrigado a Deus pela minha voz. Obrigado a Deus por tudo, pelo ar que eu respiro. Até os pássaros. Gente, como é maravilhoso você acordar de manhã, os pássaros louvando ao Senhor, porque a própria palavra nos diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a louvar, a ser combatentes na oração de louvor. Louvar ao Senhor a todo momento, nas dificuldades, naquele momento mais difíceis da nossa vida, de um falecimento, de uma doença terrível, que muitas vezes abala as nossas famílias, mas louvar ao Senhor, mesmo que estiver caindo, assim como aquela mulher presa no buraco ali, soterrada nos escombros, louvar ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. E eu queria colocar assim, só uma passagem que eu achei sobre Santo Afonso de Ligória, que ele diz assim, ele dizia: quem reza faz violência a Deus, mas é uma violência que o agrada. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser violentos na oração. Temos que rezar, orar cada vez mais. E eu digo realmente, até confirmando a questão, eu estava no momento de oração de manhã, e o Senhor colocava a questão de não só ser combatente,
Sim, ser combatente, seguir o que nós estamos vivendo, o que vocês estão vivendo, ser combatentes na oração de intercessão. O que é combatente na oração de intercessão? É aquele que ora pelo irmão, aquele que dá a vida pelo irmão, aquele que dá a vida pela comunidade. O combatente na intercessão é aquele que se coloca à disposição do irmão que está sofrendo. Assim como um dia atrás tinha um irmão passando por dificuldade, e uma irmã também, os irmãos aqui da comunidade vai chamar, se colocou em oração, em virtude da graça que acontecesse na vida daqueles irmãos. Isso que deve acontecer conosco. Não só ser combatente, mas sim violentos. O que é ser violentos na oração? Violentos é ser violento com os nossos desejos. É chegar em casa e estar cansado e falar assim, não, hoje eu vou louvar, hoje eu vou ter um momento com Deus. Ser violento com o seu ego, com os seus pecados, ser violentos para viver uma vida de santidade, uma vida de castidade, ser violentos no momento mais inoportuno que existe na nossa vida. Talvez, você está ficando louco. Não, é ser violentos para que possamos chegar ao céu, que esse é o nosso chamado. E eu gostaria de pegar, colocando sobre isso, vocês pegassem lá em Mateus 11, fala sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles louvavam o Senhor. Mas todo momento eles eram violentos sim na oração. Violentos para que pudessem mudar todo o sentido da pregação deles. E a palavra diz assim, pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino de louvor a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentindo-se um tremor, um terremoto, tão grande que se abalaram até os fundamentos dos cárceres. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Eles não se abalaram naquele momento. Eles não se abalaram naquele momento que eles estavam ali sofrendo, presos, né, porque estavam pregando o Evangelho. Não, a todo momento eles louvavam. A todos os momentos eles se colocavam à disposição do Senhor. A todos os momentos eles eram violentos na oração. A todos os momentos eles lutavam para viver uma vida digna de estar na presença do Senhor. Assim como nós cantávamos aquela música, né, quase agora. O nosso lugar é no céu e é lá que nós queremos morar. Nós somos chamados, meu irmão e minha irmã, a ir para o céu. E só quem vai para o céu é os violentos. Os violentos vão chegar ao céu e mais ninguém. Né? Eu vou pegar para vocês, não precisa procurar, está em Mateus 11, 12. Desde a época de João Batista até o presente, até hoje, até o presente é hoje, até hoje. O reino dos céus, então o céu onde Deus está, onde Jesus está, onde o Espírito Santo está, onde toda a Santíssima Trindade está, onde todos os anjos e arcanjos estão. O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Quem são os violentos? São aqueles que lutam para viver uma vida de santidade. Violentos são aqueles combatentes que lutam para viver uma vida de oração, de louvor perante o Senhor Jesus Cristo. Violentos são, vamos colocar um exemplo, São Francisco de Assis, né? São João Batista. Todos esses santos que lutaram não era porque eles eram santos, é porque eles lutaram, eram violentos com a sua própria carne, eram violentos para viver uma vida de oração, violentos para viver uma vida digna de estar na presença do Senhor e alcançar o céu. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, talvez nós não conseguimos ser violentos conosco mesmo na vida de oração. Eu lembro quando eu trabalhava mexendo com pedra, e eu trabalhei com um cara, que ele era, não questão, ele é cristão, mas era evangélico, e eu via colocação, uma intimidade muito grande com Deus daquele homem. E toda vez que nós íamos descarregar caminhão e no horário de almoço, e não era algo, pedra, gente, pesado. Muitas vezes tinha umas pedras tinha quase uns 60, 70 quilos. E esse homem, eu via que na hora do almoço ele saía. E saía, eu ficava só olhando, conversando. Eu sabia que ele era evangélico, sabia que ele era cristão ali, tal. E um dia eu cheguei para ele, fui perguntar, falei, meu irmão, você não almoça não?
Principalmente eu vejo quando você tá descarregando caminhão, você sai, não vê você almoçando, não vê você pegando a sua marmita. Ele falou assim para mim, eu falei assim, não. Ali eu vi que as minhas orações, os meus jejuns não era nada. Que ele falava assim, todos os caminhões que eu prometi a Deus, eu coloquei como forma de agradecimento a Deus pelo trabalho que Ele me deu. Todos os caminhões que eu for descarregar nessa empresa, eu vou fazer jejum. Eu falei assim, mas como assim, rapaz? Isso é pesado. Ele falou assim, não, o Senhor está comigo. Eu tenho que mortificar a minha carne, ele dizia para mim. Eu tenho que mortificar os meus desejos, meus sentimentos, para que a minha alma chegue ao céu. A minha alma da minha família chegue ao céu. Na realidade, eu me senti um nada. Porque aquele me tocou tão grande, que depois daquele dia eu vi que a questão do jejum, da oração, de mortificar a nossa carne, algo carnal, aquilo que nos faz ficar, vamos colocar assim, molenga, foi mudado. Porque o Senhor quer fazer de nós violentos na oração. A palavra nos diz, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força. E são os violentos, são aqueles que lutam, são aqueles que deixam tudo aquilo que o mundo prega. Gente, o mundo nos anda pregando a nós algo que não é real. Libera isso, libera aquilo outro. Isso pode, isso não pode, aquilo pode. Gente, os violentos chegarão ao céu. Eu quero ser violento. Talvez, muitas vezes, falar, você está louco. Não podemos ser radicais desse jeito. A própria palavra nos diz que nós temos que ser violentos conosco mesmo, mortificar a nossa carne, lutar contra o pecado, fazer aquilo que o Senhor quer, louvor, adoração, exaltar o Senhor, viver os mandamentos da igreja, respeitar a obediência, tudo isso. Só assim nós vamos conseguir chegar ao céu. E o Senhor quer preparar cada um de nós, né, nesse momento que o Jabez está vivendo, a ser combatentes na oração de intercessão. Intercessor é aquele que luta para a vida, não para si próprio, mas pela vida do irmão. Se coloca à brecha, se coloca na fenda, se coloca à frente da vida do irmão, se coloca à disposição. É violento na oração para que o irmão seja salvo, para que o irmão seja convertido. Oração de louvor é a oração, é o combatente que se coloca a todo momento, mesmo no momento de sofrimento, mesmo nos momentos de dores, no momento diante do Senhor, que é aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele vai fazer. E depois vem, né, combatentes no perdão, combatentes na renúncia, combatentes na vida de oração, combatentes na libertação e combatentes na vitória. O Senhor quer trazer através desse momento que estão vivendo de oração, de pregação, de formação, um momento, né, íntimo com Deus, para que a vitória de Deus aconteça na nossa vida, para que a vitória de Deus se transforme na nossa vida, e que a partir de hoje possamos chegar em casa, lembrar, claro que muitas vezes cansado, até eu falo assim, mas muitas vezes até eu chego em casa e acabo deitando e dormindo, mas lembrar que possamos ser combatentes e violentos na oração, para que possamos chegar ao céu. Na oração de louvor, sempre louvar ao Senhor, louvar no momento que estamos almoçando, louvar ao Senhor no momento que estamos deitando, tomando café, vamos fechar um negócio, vamos atender um cliente, louve ao Senhor, porque Ele é bom e eterno é a sua misericórdia. E a palavra de Deus nos diz, né, todo ser que respira louve ao Senhor. Se nós não vivemos isso, meu irmão, nós não estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos pede. Todo ser que respira, louve e cante ao Senhor. Então que possamos ser verdadeiramente combatentes, mas ainda mais forte ainda, violentos. Violentos conosco mesmo, com o nosso sentimento. Violentos com o pecado. Se estamos caindo no pecado, vamos lutar para viver uma vida de santidade. Se estamos caindo na mornidão, eu estou com preguiça de oração, lute. Eu não gosto de jiló, como o jiló. Eu não gosto da beterraba, come a beterraba, seja luta. É assim na vida de oração. Eu não consigo rezar o terço hoje. Meu irmão, gruda o terço, gruda o bichão aqui e vai e reza. Eu não estou conseguindo ler a palavra. Leia a palavra. Faz quanto tempo que cada um de nós não lê um livro? Eu faço a pergunta hoje, para você que está do outro lado e para cada um de nós que estamos aqui. Quanto tempo
Quantos livros já lemos hoje, assim, esse ano? Quem já leu um livro? Meio livro? Porque a formação nos leva ao céu. Queremos formação? Claro, tem internet, né? Mas quem busca a formação através da internet? São poucos de nós. O cristão tem que buscar aquilo que é do cristão. O ateu busca aquilo que é do ateu. O evangélico busca aquilo que é do evangélico. E o católico busca aquilo que é do católico. Que é a doutrina da Igreja Católica. Está aqui o Catecismo da Igreja, né? Eu esqueci de 2639, que fala sobre o louvor. Então nós temos que buscar aquilo que é de Deus. Gente, aqui a casa tem bastante livros. Tem muitos livros. Nas bibliotecas tem livros maravilhosos para que encontramos o caminho com Deus. Então nós temos que ser violentos conosco mesmo, com as nossas preguiças. Eu não tenho tempo. Temos sim, gente. Temos tempo sim, porque o tempo é nós que fazemos. Mas eu trabalho demais. Amém. Louva o Senhor pelo trabalho que você tem. Então tanta gente não tem trabalho. Mas dá um tempinho para Deus. Levanta de manhã, louve e cante ao Senhor. Talvez muitas vezes é até engraçado, né, as pessoas falam, eu não vou fazer isso. Mas pergunta para Deus, Senhor, te louvo e te agradeço, o que vamos fazer hoje? Para que você não possa fazer aquilo que vem na sua mente, mas que sim o Senhor esteja com você. Seja combatente, seja aquele que luta para chegar ao céu, porque o nosso chamado é o céu. O meu chamado, o seu chamado é o céu. Gostaria